Saudações a todos, eu sou Marcos Ariano, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube Social do blog, né? O blog tradicional que tem textos, www.orumilá-ifá.com.br. Muito bem, esse vídeo aqui eu vou explicar, vai ser um vídeo mais curto, né? Para a alegria de muitos. Eu vou explicar para vocês o que é o candomblé, vou explicar o que é isso, né? O que é o candomblé para as pessoas que não entenderam ainda, e até para poder entender isso em comparação com outros cultos que aparecem aí. Eu vou dar uma explicação simples. Então, se você se interessa por entender, né, o culto de orixá e o candomblé nisso, fique nesse vídeo e eu vou dar um pouquinho mais o contexto do que eu estou falando logo à frente. Mas você tem que querer ficar, tá bom? Então, quem for ficar, fica, que senão tem outros vídeos no canal. Bom, vamos lá, né? Para quem ficou, né? Se interessou pelo tema. Eu fiz um vídeo recente aí sobre Exu e Pombogira no candomblé, que até tirei do vídeo. Eu tinha feito, achei que estava bom, eu fui o vídeo novo, achei que ficou uma merda. Aí eu tirei fora, já apaguei, excluí o vídeo e estou refazendo. Então eu vou substituir esse tema por 2 vídeos. Primeiro eu vou falar sobre o que é o candomblé e depois eu vou falar só sobre a questão específica de essa coisa de Exu e Pombogira no candomblé. Porque o outro vídeo ficou longo e ficou muito confuso, para mim ficou muito ruim. Então eu não, esse tipo de coisa de qualidade que eu não queria ter. Então eu resolvi fazer esse aqui, que é um vídeo mais... É necessário para o assunto seguinte, é um vídeo mais útil para todos, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos explicar o que é o candomblé. Hoje a gente está convivendo com a realidade que tem Ifá, tem candomblé, aí aparece gente dizendo, não, tem a religião africana aqui que é a de verdade, aparece cubanos. Então eu vou fazer um vídeo simples. Eu vou explicar então o candomblé, tá? Lembrando que no início, eu tenho vídeos aí, se você procurar nas playlists, você vai achar, tem um vídeo também bem longo, talvez em mais do que uma parte, em que eu falo sobre isso, sobre candomblé, sobre o que é, sobre tradição religiosa, eu falo sobre cultos, nações de candomblé. Então eu tenho lá nesse canal, já tem vídeos bem do início, né, que estão reunidos aí numa playlist que explica isso com detalhes. Inclusive tem um vídeo que eu faço uns diagramas, mostro para vocês entenderem com facilidade. Então tem explicações muito detalhadas. Recomendo que vejam esses vídeos antigos, tá? Muito bem, mas vamos aqui para o nosso hoje, que eu pretendo que não seja longo, tá? Muito bem. Então, o que é? A primeira parte eu vou explicar, tem uma explicação técnica, né? Que é o seguinte, o candomblé é uma tradição religiosa. E quando eu falo esse nome é um nome técnico, ele tem um significado maior. Não é um nome qualquer. Tradição religiosa é um nome técnico. O que significa uma tradição religiosa? Você tem uma religião base. Religião é uma fonte de conhecimento, tem cânone, tem uma série de crenças lá, né? Tem uma teologia, tem lá, religião, tá? Então, a prática dessa religião para as pessoas, a manifestação que a gente usa, né? A nossa ligação com a religião, que é a parte conceitual da coisa, se dá através da tradição religiosa. Então, a tradição religiosa é uma especialização daquela religião localizada para um povo, para uma sociedade, para um tempo específico da vida, da linha do tempo, né? Então, no caso, a tradição religiosa, ela sempre é um termo que, assim, é uma melhoria da religião, tá certo? É uma especialização, né? Ou seja, é uma modernização, não vou dizer modernização, mas dizer que é uma especialização e é uma coisa melhor. Você transforma a prática da religião em uma coisa que aquele povo onde ela está localizada consiga praticar e é adaptado àquele povo. Então, e no caso aqui do candomblé, é uma tradição religiosa da religião Iorubá, ou seja, existe a religião Iorubá, tá certo? E o candomblé é uma tradição religiosa que representa esta religião para aqui o povo do Brasil. Aí nisso entra não só a parte da teologia que foi buscado, teogonia, os elementos da religião, como também vão ser introduzidos aqui a nossa cultura, os nossos valores morais, a nossa história como povo, né, como nação, como pessoas, eventos. Tudo isso forma um caldo, né, que junta aqui, forma uma sopa que é a tradição religiosa. Então, uma tradição religiosa sempre é aquela religião ajustada, especializada, melhorada para aquele povo que está localizando. E é por isso que é uma coisa ruim ou restrita ou não adequada você importar tradições religiosas de um povo para o outro. Por quê? Porque você está trazendo para um outro povo, uma outra sociedade,
costumes, valores e formas de pensar que não tem a ver com aquela sociedade que está recebendo. Por exemplo, o caso dos muçulmanos, né? Tem esses problemas. E a tradição religiosa é uma coisa que ocorre em todas as religiões. O católico tem, né? Os muçulmanos têm. Então, sim. Então, eu sempre digo isso, é muito restrito. Então, claro que, às vezes, a forma de entrar num outro local é quando você absorve uma tradição religiosa. Mas um movimento que o povo daquele local tem que fazer rapidamente é pegar aquilo que eles copiaram, que eles adotaram e transformar na sua própria tradição religiosa. É por isso que eu, o Valnei, a gente fala que a gente tem que ter o IFA brasileiro, que é o IFA ajustado a quê? Ao povo brasileiro, a sociedade, nossa história, nossos valores, a forma como a gente procede e a nossa tradição religiosa local, que é o candomblé. Não tem nenhum sentido a gente, como povo no Brasil, querer adotar o IFA nigeriano ou IFA cubano. Esses aqui pode ser a fonte na qual a gente cria um IFA, mas o que tem que ter no Brasil é o IFA brasileiro. Isso tem que ser assim como aconteceu com o culto de Orixá, que eu vou escrever um texto, né? Já estou escrevendo, vou concluir o texto que eu estou fazendo lá. Quando eu concluir o texto que está sendo feito sobre essa história do candomblé, né? Aqui a introdução da religião no Brasil, eu falo isso vai estar claro, que não houve um movimento para trazer para cá, como foi construído e tudo mais. Mas o IFA faz parte desse movimento, assim como também já teve de culto de Egungun, que veio para cá, culto de Orixá. O IFA é um culto que se introduziu tardiamente, mas está sendo introduzido agora nesse momento. Então a gente está vivendo esse momento, né? Essas coisas são sempre lentas. Então, vamos lá, voltando. O contexto da tradição religiosa, né? Religião e a tradição. E aí, o que acontece é o seguinte. Só um momento. Vamos lá que eu não quero me perder aqui, estava organizando aqui. Então, essa é a tradição. Então, o candomblé é uma tradição religiosa da religião urubá que foi trazida, né? Foi trazida e a gente colocou aqui dentro, vindo do povo, das pessoas escravizadas para cá, acabaram adotando, não importa, né? Hoje em dia, você não precisa ter esse movimento de diáspora para adotar uma religião. Você pode adotar porque você quer, nós somos um mundo globalista. Você pode querer, vou estabelecer o shintoísmo aqui no Brasil, não tem problema nenhum, você pode estabelecer. Hoje em dia está falando, então como veio para cá, é irrelevante, gente. Isso não importa como veio para cá, então que existe uma religião de onde veio, que ela trazida, o candomblé é baseado numa religião existente, no conceito religioso, teologia, teogonia, que está lá, ok? Entendeu? Então sim, isso é importante, existe uma religião já estabelecida e o candomblé é a tradição, que é uma prática, né, uma especialização da prática daquela religião, não sei se eu comentei. A expressão da prática. Então é isso. Não é uma recriação daquela religião. Você não está refazendo a religião. Na verdade, você tem que usar aquela religião e você organizar a parte da prática em relação ao povo. Ok? Aqui no Brasil, inclusive, não existe apenas o candomblé como tradição religiosa desta religião. Tá? Existem outras. Então a gente tem tipicamente 3 tradições religiosas ligadas a essa mesma religião. O candomblé é uma delas, tem o batuque no sul, que é uma delas, e tem o Xangô no nordeste, Xangô ou Nagô, lá eles usam os dois nomes que significam a mesma coisa. Então a gente tem pelo menos 3 tradições religiosas diferentes que estão lá. São diferentes mesmo. Se você for ver o pessoal do batuque, ele tem uma forma de entender, uma nova organização, alguns entendimentos, interpretações que são normais, não vão ser igual ao do candomblé. O candomblé interpreta de uma maneira, o batuque de outra e o Xangô de outra. É assim que funciona. Normal, mesmo que estando no mesmo país, o Xangô se adaptou ao sul, outro ao nordeste, aqui a gente no sudeste. É isso aí. Claro que tem muita gente no nordeste que está adotando o candomblé, o pessoal não gosta no sul também, lá o pessoal do sul chama o candomblé de blé, né? Blé. Bom, é o jeito deles, chamam, tem uma certa oposição à entrada do candomblé lá, historicamente sempre teve, mas isso é normal, cara, isso é a parte de regionalismo de pessoas. O que importa pra gente, que eu estou explicando aqui é isso, né? Voltando, religião é comum. A religião se especializa e cria as tradições religiosas. As tradições religiosas, então, elas representam aquela religião. A tradição religiosa não é uma religião por si só. Tá certo? Ela representa uma religião. É a tradição religiosa daquela religião que se especializa aqui. Tá? Mas é religião, é a forma que se manifesta aqui. A gente poderia gastar mais tempo aqui falando de como é esses fenômenos em outras religiões. Mas assim, não importa. Se vocês entenderem aqui o conceito, para as outras você vai encontrar lá. Tá certo? Muito bem. Aí vem uma segunda expressão muito interessante que todo mundo deve conhecer, que é o culto religioso. O que é o culto religioso? O culto é uma subdivisão da... É muito interessante. Esses conceitos são meio fluidos, né? Mas assim, o culto
é uma subdivisão da tradição religiosa. Então, dentro de uma tradição, você pode ter cultos separados. Por exemplo, você pode ter alguém que se especializa em culto a uma divindade. Ah, eu tenho aqui a gente só faz culto a Iemanjá, por exemplo. Ou o Ifá, por exemplo. O Ifá, a gente tem que considerar que não é uma tradição, né? O Ifá, em princípio, é um culto religioso ligado a uma divindade, que é a divindade Orumilá. Só faz isso ali, oráculo e divindade. O Ifá não tem a representatividade da religião como todo, no sentido de ter culto ao orixá, não. Ele é um culto à divindade Orumilá, um culto ao oráculo de Ifá. Então ele não tem todo o resto da prática religiosa que está aqui. Isso não, para Ifá isso não importa. O candomblé, sendo uma tradição religiosa ligada da religião, ela tem o principal, que são os orixás todos aqui, que é o que representa Deus. Lembrando isso, né? O orixá é a representação de Deus humanizada, a representação teândrica. Então, assim, Deus se manifesta para a gente através de orixá. Então, orixá não é um espírito da terra, não é espírito da natureza, não é a energia da natureza. Se você acredita nisso, lamento. Você não está entendendo a religião ainda. Tá? Você ainda tem que pegar e estudar mais. Apesar de todo mundo falar para você isso, orixá é elemento da natureza, é o vento, é o fogo. Isto é uma bobagem. Uma bobagem. Tá certo? Uma desinformação. A pessoa que fala isso, ela não entendeu nada ainda da religião. O orixá é a manifestação de Deus humanizada. O orixá é uma coisa que só tem sentido quando está ligada a pessoas. Somos nós, as pessoas, que determinamos a existência de orixá. Porque é Deus se humanizando para se comunicar com a gente e ter interação com a gente. É isto que é o orixá. O orixá são vários Jesus Cristos aqui. Tá bom, temos vários. Ah, mas lá só tem um nos católicos. Problema deles. Deus escolheu um só. Aqui tem um monte. Tá sendo vários Jesus aqui, tá? Então, por quê? Porque é ali que nós vemos Deus, é ali que Deus vê a gente se identifica, as mensagens são transmitidas a partir disso. Então, orixá não é vento, não é terra, não é folha, não é nada disso. Tem outros vídeos que eu falo sobre o que é orixá aqui. Procure lá o vídeo para você ver a explicação. Tem textos no blog falando sobre isso. Vá lá para explicar o que é orixá. Se você conseguir entender, ótimo, tá certo? Mas não repita essa coisa de que orixá é elemento da natureza. Porque isso é errado. Isso é uma bobagem assim abissal. Ok? Então, estou falando disso. Então, o que eu falei do culto é isso. O culto é uma especialização da tradição. O culto sempre engloba uma divindade, um certo tipo de prática, parará, parará. Então, claro, que esses conceitos, quando eu falo de tradição, culto, isso é meio fluido, então, assim, é bem complicado de explicar, não vou ficar dentro daqui. Eu entendo esse conceito como estou falando aqui. A gente vai começar a ver minúcias e detalhes, é enrolado, tá? Mas o candomblé tem uma complexidade adicional que não faz parte desse papo todo religioso que eu expliquei para vocês aqui, essa estrutura. Por quê? Porque o candomblé, na realidade, é um nome que cobre três coisas totalmente diferentes. Então, assim, é um nome, como se fosse um nome guarda-chuva. Tanto que tem muita gente tradicional de casa de candomblé que diz o seguinte, que diz que candomblé é a festa, é o dia do xirê, que não é não, lá é a nação. E tem outros conceitos que eu vou falar daqui a pouco que vai rolar, mas é isso. Então, assim, o nome candomblé é assim, vamos entender, é um nome genérico, tá certo? E por que cobre três coisas? Porque eu estou falando aqui da tradição religiosa, né, ligada à religião Urubá. Lembra, tem uma religião e a tradição religiosa se especializa aqui e tem uns cultos aqui, ok? Só que existe uma outra religião que foi trazida, que veio também da África, de uma região próxima onde tem os Urubá. A religião Urubá foi feita pelo povo do grupo Urubá, um pouco mais distante aqui, tem uma outra religião, tá certo? Na qual eu não me identifico, na qual eu não tenho assim, nenhuma admiração teológica, não gosto de falar porque eu não vejo nenhuma admiração, nunca dou como exemplo de nada, acho que é um culto menos complexo, menor, tá certo? Que é a religião que originou o jeje, né? Ou seja, então existe o candomblé jeje. O candomblé jeje, que tem outras, pelo menos 3 subdivisões, na qual eu abordo no meu vídeo lá antigo, eu falo sobre isso, mas aqui eu não vou falar, porque esse é um assunto bem complicado. Então, assim, tem o grupo jeje, vamos chamar de o grupo jeje,
também é candomblé. Existe o chamado candomblé jeje. Quando eu estou falando desse do meio aqui, que a gente está dentro, esse é o candomblé quieto. Mas não é só quieto, não, é quieto ou nagô. Você pode escolher aqui, né? Candomblé quieto ou nagô. Tá? É esse grupo aqui que está ligado à religião urubá, no qual eu faço parte, pertenço e tal, então a divisão. Eu não vou, como eu falei, esse assunto tem alguma complexidade, um pouquinho maior do que eu dizendo aqui, mas essa complexidade são assuntos, são coisas sem muita importância, né, no sentido do entendimento. Eu abordo isso no outro vídeo extenso que eu tenho lá no início do canal, mas não vou falar aqui, tá certo? Vou parar aqui porque senão o assunto fica complicado. Então tem aqui o Queto Nagô. Esse é o grupo que representa a religião Yorubá, que é similar ao pessoal do Batuque e do Xangô, como eu expliquei antes. Então existe um outro candomblé, candomblé jeje. Esse jeje não está ligado à religião Yorubá, é uma outra religião, tá certo? Que tem como divindade os Vodun. Então, e não existe nenhum vínculo entre orixá e Vodun. Olha só, é outra religião, a forma de praticar é outra, as crenças, é tudo diferente, gente. Então, assim, é uma outra religião. Minha avaliação pessoal, minha avaliação sempre pessoal, né? Se é minha, é pessoal. Minha avaliação sobre essa questão de religiões, esta religião jeje não me traz nenhuma admiração, nenhum interesse, não vejo nada importante para ela. Então, mas existe e está lá, e as pessoas estão fazendo as práticas aqui dos Vodun aqui, e existe um terceiro grupo, que é o tal chamado candomblé de agora, porque eu estou citando essas três coisas porque nós estamos falando de candomblé. Então, se eu falo de candomblé, eu tenho que explicar que tem um queto, que tem um jeje e tem um Angola. O Angola representa uma outra, em princípio, uma outra religião. Não, em princípio não. Perdão, representa uma outra religião, que é a religião baseada na divindade do Inquice, que em princípio estaria ligado com as pessoas que vieram da parte da nação Banto, né, da etnia Banto lá, Congo, Angola, né, Congo, Angola, aquele pessoal lá. Minha avaliação também é o seguinte, o candomblé agora foi uma religião, aí você pode dizer uma tradição culta, aí eu não vou me importar em classificar de forma adequada, inventada aqui no Brasil. Isso aqui que tem no candomblé agora, na minha opinião, do que eu já estudei, não tem nada a ver, não representa nada que tenha de religião lá do grupo Banto, ou Angola, ou nada parecido. O pessoal inventou uma religião aqui, usando expressões ou coisas lá do grupo Banto e copiando coisas que o grupo jeje e o queto fazia. Então essa é a minha opinião sobre o que eu já estudei sobre essas três coisas, o contato que eu já tive com o grupo Angola, no que pese tem aquelas casas tradicionais fechadíssimas, claro, tem que ser fechadíssimo, ele não pode contar nada para ninguém. Se ele contar nada para ninguém, as pessoas vão descobrir as coisas, né? Tá certo? Então tá lá. Então, mas faz parte do grupo candomblé. Então quando a gente fala de candomblé, não estamos falando de Angola, que é uma outra coisa, eu expliquei, né? Dependendo dessa minha avaliação qualitativa que eu acabei de passar de vocês, que eu não gosto de fazer, porque, né, tem gente que não gosta quando a gente faz avaliações qualitativas. Então existe o candomblé Angola, existe o candomblé jeje e tem o candomblé queto. Tá certo? Então quando a gente chama candomblé, é um nome que junta três coisas totalmente diferentes. Então essa é uma das principais dificuldades quando a gente fala de candomblé. Ah, o candomblé! Aí você fica olhando assim, normalmente as pessoas estão se referindo ao queto, tá certo? Ao queto. Né? A parte do grupo Yorubá, que é o grupo mais relevante, o mais importante. Aí essa é outra conversa, para explicar isso por que foi. Vai estar no meu texto sobre a origem do candomblé. Tá certo? É a parte aqui. Mas existem essas três, ok? Então, esse pedaço da conversa aqui era só para dizer isso, que o nome candomblé, na prática, tem três coisas aqui dentro que não tem nenhum vínculo entre elas. Então, você não pode falar assim, candomblé, você tem que falar assim, cara, qual candomblé ele está falando? Ah, do jeje, do agora. Cara, são três coisas diferentes. Não tem nenhuma coisa a ver com a outra. A, B e C, sabe? São três coisas que não se misturam, ok? Bom, aí até esse ponto, eu já consegui, se você conseguiu entender isso aí, eu já fiz uma divisão desse assunto, né? Falei da religião, falei da tradição, falei das diversas tradições que tem no Brasil, falei do culto, né? Que você pode ter culto separado, e faz um culto que tem que ser ligado à tradição, mas não é lá, parará. Expliquei que candomblé são três divisões tiradas da conta. Tá bom? Então, já fizemos uma divisão, uma organização. O assunto já está bem separado. Aquela caixona grandona, eu já dividi em várias caixinhas pequenininhas. Aí vamos entrar dentro
do candomblé, o que significa, né? Olha, o candomblé na verdade, a prática desta religião ligada às pessoas. Então, se você quiser praticar a religião, se você quiser ver o que é religião no dia a dia das pessoas, é o candomblé. O candomblé é o culto de orixá. Então, todo o candomblé é dedicado ao culto de orixá. Então, toda a nossa relação com Deus é feita através de orixá. E a nossa relação com o orixá é feita dentro do culto de orixá, ou seja, dentro do candomblé. No caso aqui eu estou falando do Keto Nagô, Keto ou Nagô, né? Você pode chamar de candomblé Nagô, mas vamos chamar de candomblé Nagô, tá certo? Não vou chamar de Keto, não quero. Beleza? Mas não pode nesses dois grupos aqui. Então, assim, nesse momento agora, a partir de agora, esqueça o que eu falei de candomblé Xege, não existe. Esqueça o que eu falei de candomblé agora, não existe. Nós estamos falando aqui apenas do que interessa pra gente. Então, que é o culto de orixá, ok? Então, o culto de orixá aqui dentro. Então, por que é a prática do dia a dia? Por isso do que eu acabei de falar para vocês. Se Deus se manifesta para a gente através dos orixás, se orixás é a visão humanizada de Deus, e o culto de orixá, ou seja, nossa relação com o orixá está dentro do candomblé, então a prática da religião é feita no culto de orixá. Tá certo? É isso que acontece. Tá? E aí eu vou perguntar, alguma dúvida? E o Ifá? Eu não posso praticar religião no Ifá? Aí eu vou falar assim, não. O culto de orixá é uma especialização disso, é um culto que é dedicado a uma divindade só, ao Orumilá. E essa divindade não é nenhum orixá. A divindade, interessante isso, apesar de eu ter colocado como culto lá, né? O Ifá não está ligado ao candomblé, né? Não está ligado ao candomblé, mais ou menos. Por quê? Porque o Orumilá não é orixá, o Orumilá é o Irumolé, né? Existem dois tipos de divindades, né? Irumolé é um nome genérico para as divindades. Orixá é um tipo específico de Irumolé, um tipo de divindade, que é aquela divindade que está ligada diretamente com o ser humano. Todo orixá é uma relação de um para N, né, com os seres humanos. E Orumilá é o Irumolé, ele não está ligado aos seres humanos assim como o orixá está. A gente não nasce com o Orumilá. Então, a relação com o Orumilá é estabelecida posteriormente. Você nasce com o orixá, faz de conta, eu vou nascer assim, né? Uma pessoa bem genérica. A pessoa nasce e o orixá que ela está ligado é Oxalá. A ligação dele com esse Orumilá é feita posteriormente, tá certo? É feita... Só um momento, peraí. Essa relação com o negócio é feita posteriormente. Então, posteriormente você se liga a esse Irumolé. E existem sim outros Irumolé que você faz uma ligação posterior. O único Irumolé no qual você se relaciona a partir do seu nascimento, que você nasce com ele, é o orixá. Então a gente tem uma relação, né, um para um ali com o orixá, tá? Mas os outros Irumolés podem ser adicionados posteriormente. É o caso de Orumilá, tá? Então, o Ifá é um culto do Babalaô. O Babalaô está em Ifá e ele ali se especializa no usar oráculo, e as pessoas vão a Ifá, ou seja, ao culto de Ifá, para poderem terem contato com o oráculo e, através do contato com o oráculo, obterem as orientações de Deus, dos anjos da guarda, dos próprios orixás que usam o oráculo de Ifá para representá-los para a gente, para obter as informações, orientações para a vida dela, o que ela tem que alterar, e eventualmente pedir e receber a ajuda dos orixás, de Olodumare, de Exu, de todo mundo que se dispõe. Esta é essa organização. Olha que eu falei pouca coisa aqui, né? Eu consegui em pouco tempo explicar uma coisa bastante profunda em relação à sua relação com essa religião. Então, eu espero que não vou repetir, já falei uma vez, quem quiser volte, mas é isso. Então é assim que você se relaciona. Então vou ir na frente. Se você vai praticar religião, sempre será no culto de orixá. Porque eu já te expliquei para vocês, porque a gente se relaciona com Deus através de... A gente se relaciona com a religião através de orixá e com o orixá com Deus, tá certo? Essa é a linha, então você vai lá. Aqui não é para isso, e nem será, tá certo? É aqui que você faz. Então a prática da religião é feita no culto de orixá. E esta é a importância do culto de orixá e do candomblé na sua relação com Deus, ou sua relação com essa religião. Apesar de você pode gostar, achar muito interessante as mensagens de Ifá, eu acho que é interessante mesmo, me encontrei em Ifá, mas foi uma relação que eu desenvolvi depois do culto de orixá. Então primeiro eu fui para o culto de orixá,
Primeiro eu me relacionei com Deus através de orixá, primeiro eu me relacionei com o orixá, e essa relação eu trago até hoje de forma muito profunda. E só depois que você participa disso, você entende quão profunda essa relação e quão perene. Não existe relação da gente com Deus e com a religião se você não primeiro não se relacionar com o orixá, se você não trouxer essa relação. Não acredito em babalô que entra em Ifá direto, sem ter passado pelo culto de orixá, profundamente, assim, entendido, desenvolvido aquela relação. Não acredito, assim, mais uma vez, pode ser uma opinião polêmica, uma coisa, mas é isso mesmo, eu não acredito. Né? O cara, eu não sou nada, não conhecia nada da religião, quero virar babalô, pum. E orixá? Não, orixá é uma coisa que tem lá, é uma imagem, é uma corporação. Olha só, eu não acredito nessa prática aqui descolada. Acho que você tem que primeiro entrar na religião no curso de orixá, entender o que é aquilo, se relacionar com o orixá, desenvolver esses laços, desenvolver a compreensão de Deus através de orixá, para depois você se especializar e buscar uma posição na religião, uma especialização, culto, né? Aí você pode ser, se você for rodante, você vai ser um elegum, tá certo? Ou depois um ebome, se você vai ser você não é rodante, vai ser ogã, você pode virar um arabê, você vai virar um shogun, você vai virar um babalaçã, aí você vai desenvolver aquela relação, eventualmente você pode se especializar, ter a capacidade, ter a condição, ter a inteligência, ter o conhecimento para se especializar em teologia, na relação com Deus, para poder ser babalô. O babalô tem que ser uma pessoa especializada em teologia, em Deus, entendimento de religião, para poder exercer o oráculo de Ifá. Mais uma vez, também não acredito em babalôs que queiram usar o oráculo sem entender profundamente, amplamente a teologia, a religião, Deus e as coisas que estão envolvidas em todos os processos. Tá certo? É isso aqui. Por fim, só para encerrar, eu vou comentar que existem, aí que é um assunto importante também, que existem outras tradições religiosas que não são brasileiras, que estão no Brasil. Duas tradições. A primeira é a santeria, que veio de Cuba, e é isso mesmo. A santeria é uma tradição religiosa desenvolvida em Cuba para o culto de orixá. Assim como lá tem o Ifá cubano, que é um culto lá de dentro, né? Então você deve vir para cá. Restrições que eu faço da santeria são várias. A primeira e principal delas é o seguinte, gente, isso é uma tradição religiosa desenvolvida para o povo cubano, né? Então ela carrega os valores, o jeito, a forma, o entendimento do cubano da vida, da sociedade e da relação. Eu não vejo nenhum sentido, se você quiser se relacionar com essa religião, nessa religião celestial, com você procurar a santeria, porque isso aqui não foi feito. Se você tem um candomblé que foi feito para nosso povo, tem a nossa escola, a nossa história, os nossos valores, esse é o lugar onde você vai encontrar o melhor conforto, a coisa adaptada a você. Aqui é uma coisa que foi feita com outro povo. E se nós estamos falando de orixá, você vai encontrar o orixá aqui. A relação com Deus você encontra aqui. Você não precisa ir lá para encontrar nada. Aí você pode dizer que isso é uma conversa com outro papo, eu não gosto de candomblé, formatos e coisa. Olha só, eu sugiro que você passe a gostar do candomblé. Eu tenho uma outra conversa que eu vou falar sobre essa coisa da prática. É um vídeo que eu vou fazer complementar a esse. Né? Tem um outro vídeo que eu vou fazer complementar a esse aqui. Que eu fiz, né? O vídeo da prática da religião. Não é aquilo. Você tem que se adaptar àquela coisa toda, tá certo? Mas não tem sentido você ir para a santeria, cara. Né? Aí a outra crítica que eu faço é a adaptação que a santeria, como tradição religiosa, fez da religião. Eles inventaram uma nova teogonia, uma nova teologia, eles inventaram coisas demais. Assim, né? Não existe. Então, assim, toda a tradição religiosa está no mesmo patamar, a religião está aqui abaixo. Então, a santeria está no mesmo patamar do candomblé. Apenas essa adaptação, essa puxada que eles fizeram da religião lá, eles mudaram muito, eu não gosto daquilo ali. Existe uma outra tradição religiosa que está aqui no Brasil, que é o pessoal da religião tradicional Yorubá, RTY, Yorubá Traditional Religion ou religião tradicional RTY. Mais uma vez, eles são uma tradição religiosa, eles estão no mesmo patamar que está o candomblé, que está a santeria, que está o batuque, que está o Xangô, tá certo? Tá todo mundo aqui, eles estão no mesmo patamar. A tradição religiosa Yorubá não é a religião existe acima disso tudo. A religião tradicional Yorubá é apenas uma tradição religiosa que foi criada para a prática desta religião de orixá lá na terra Yorubá, lá na África, na Nigéria, onde os caras estão. Então é uma tradição criada que leva em consideração os valores da sociedade, das pessoas, como essa relaciona, a ética desse relacionamento das pessoas, né? A história daquele povo, o conhecimento que eles tiveram, a adaptação da teologia, da teogonia, dessas coisas, né? E da liturgia que eles fizeram, eles se adaptaram, né? Eles têm práticas litúrgicas e entendimentos teológicos baseados nas coisas dele. Então, assim, a RTY ela não está acima dessas demais tradições. Assim, a RTY não é a religião.
É mais uma tradição religiosa. Aqui, ó, tá no mesmo patamar aqui. É apenas o seguinte, eles pegaram essa mesma religião e fizeram a prática dele aqui. O candomblé pegou essa mesma religião e fez a prática aqui. A santeria pegou essa mesma religião e fez a prática dele aqui. O nagô, é todo mundo aqui. Então, mais uma vez, eles estão aqui, não vejo nenhum sentido você estar atrás de religião, você procurar religião ou procurar o chá dentro da RTY. Se você, olha só, você não vai ter nada, nenhum ganho nisso. Você não vai ter uma religião melhor, você não vai ter uma liturgia melhor, você não vai ter pessoas melhores, não vai ter nada melhor. Porque a religião está aqui, o orixá está aqui como supostamente também estaria aqui. E este daqui é feito para quê? Isso aqui é feito para este povo, essa história, os valores, ética. Aqui dentro, você vai se relacionar com africanos que têm outra ética de relacionamento, que têm outra ética de ver as pessoas, que têm objetivos pessoais totalmente diferentes. Eu não recomendo. Então, assim, mais uma vez, se você é brasileiro, eu não recomendo mesmo que você procure. Se você está procurando religião, orixá, alguma coisa, eu não recomendo que você procure santeria, eu não recomendo que você procure a religião tradicional iorubá por vários motivos. O primeiro é esse. Primeiro, olha só, esse daqui foi feito para o nosso povo, tem a nossa história, está aqui os nossos valores e nossa ética. Tá certo? Segundo, aqui nós temos uma das melhores, reconhecidamente no mundo, por antropólogos e estudiosos, pessoas que estudaram a religião, que diz o seguinte: o candomblé é a tradição religiosa que melhor representa a liturgia e a religião iorubá. A religião iorubá. É o que melhor representa dessas tradições. Incluindo, baseado nessas duas aqui, assim, antropólogos, gente que estudou religião, como eu gosto, como estudiosos de religião, como eu falo, olharam e viram, ó, esse aqui são os melhores. Então não sou eu que estou falando. São N pessoas que escreveram, documentaram, e ó, aqui que tem um negócio que interessa, tá certo? O Bastide, né, o próprio VG, os caras encontraram valor aqui, não viram valor aqui, não viram valor nesse aqui, no Santeria, não viram valor aqui, muito menos nos africanos. Então, pessoas que estão lá. Segundo, o que você vai encontrar aqui, pessoas, às vezes pessoas que viram de fora para cá, que não tem nenhum vínculo com essas pessoas, com essa nação, com as pessoas aqui, que não tem nenhum interesse. Então você tem muito risco nesse processo aqui, não recomendo. Mas o objetivo aqui não era fazer essa, que eu já fiz nessa avaliação qualitativa dos caras, eu estou alertando a vocês que o que é isso. Então, porque tem muita gente que acha, né, que a RTY está acima. Não, os caras lá estão dizendo aquilo, então estão certos. Não, olha só. Os caras, quando o pessoal da RTY diz uma coisa, que a orixá é assim, ó, assado, eles estão dando a opinião deles, gente. É a mesma opinião que a gente tem aqui. E estão lá, e a gente aqui tem opinião e tem prática para mostrar. Eles nem sempre têm as duas coisas, tá? Eles podem ter opinião e podem não ter nada para mostrar e volta lá. Então não existe isso de você considerar que a visão de uma dessas outras tradições seja diferente. Na minha avaliação é o seguinte, ó, a representatividade do candomblé, do batuque, do xangô, são totalmente equivalentes a qualquer uma dessas outras aqui. Não tem ninguém aqui que possa dizer que é melhor do que o outro, ou que tenha razão. Tudo é uma questão de você se referenciar à religião, aos versos, e você traduzir a sua interpretação baseada nessas fontes que você tem. Não adianta o cara falar, não, porque o cara lá diz, lá na África ele diz que é assim. Cara, olha só, às vezes o cara diz assim, o certo é isso aqui, porque lá na África é assim. Minha opinião sobre isso, foda-se. Se lá na África eles fazem isso e aqui a gente não faz, cara, problema deles lá. Lamento por eles. Se a gente tem uma prática diferente aqui, e aqui eu sei que a gente está fazendo as coisas certas, dando certo, se lá eles fazem de outra maneira, cara, lamento por eles. Lamento que eles não tenham aprendido. Vocês têm que lembrar muito, que esse pessoal da RTY aqui, é o seguinte, sabe que eles perderam a religião, né? Assim, com a questão da colonização, não foi por causa da diáspora, não, tá? Porque foram, não. A diáspora ajudou muito, mas entre eles se mataram. Assim, esse pessoal aqui é uma civilização que não deu certo, é um povo que se perdeu. Né? Tinham tudo no passado para ser uma grande nação, tiveram o ápice dele, depois decaíram. A religião, eles perderam a religião. A religião é pouquíssimo praticada, cultos isolados, lá não é uma religião concentrada, tem um culto todo separado. Houve, no século passado, século XX, meados do século XX, tem um esforço muito grande de pessoas de fora, pesquisadores como Driwall, como Verger, que foram lá para ajudar aqueles caras a recuperar a religião deles. Então esses caras hoje, que quando a gente fala de RTY, a RTY é uma tradição religiosa nova, não é aquela tradição religiosa antiga que eles tinham lá. A RTY, existem outras modalidades lá, tem o pessoal da Ijol, do Milá, cara, eles têm umas variações lá malucas lá, deles lá,
Porque assim, são coisas novas, igual a Wicca, né? A Wicca, se vocês sabem, ela não representa aquela bruxaria antiga, como a Wicca foi inventada na década de 50, então virou uma nova bruxaria, as pessoas, não, a Wicca é antiquíssima, não, não é verdade, só você estudar um pouquinho vai descobrir que a Wicca é uma nova bruxaria que foi inventada lá com esoterismo e tudo mais. Cara, porque eu falo assim, a R-Tapes é uma Wicca, cara, os caras inventaram na década de 50, 40, mas na década de 50 lá, fizeram um esforço para recuperar a religião deles e inventaram a RTY, tá? Então assim, o que eles sabem lá pode ser menos do que a gente sabe aqui. Por quê? Porque quando o Candomblé foi estruturado, o pessoal trouxe o conhecimento que tinha lá do Urubá, foi feito por aqui, isso está no livro do Beniste, esse livro aqui, ó, procura esse livro aqui do Beniste, ó. Esse livro aqui do Parré também, ó, só. Procura esse livro aqui, esse livro do Beniste aqui conta essa história. Leia esse livro aqui, ó. Leia esse livro aqui. Entendeu? Aí você vai ver, isso foi trazido assim por pessoas que sabiam como era. Então esse Candomblé foi estruturado completamente africano. Não existe necessidade de africanização do Candomblé. Esqueçam isso, ele já é completamente africano. Foi criado por pessoas que sabiam originalmente lá e preservado aqui. Esses caras daqui foram gerações depois dessa daqui, ou seja, as pessoas que ensinaram e estruturaram aqui, 2, 3 gerações depois começaram a montar isso aqui é completamente novo. Bom, mais uma vez, estou aqui fazendo aqui minha acidez aqui, né? Meu sacado aqui, minha análise crítica disso aqui para dizer a vocês, reforçar na cabeça das pessoas que coloquem todas essas tradições religiosas no mesmo nível. Coloque no mesmo nível, tá certo? Então não estou dizendo aqui, eu posso ter minha avaliação qualificativa se eu acho esse aqui melhor ou outro, mas eles são tradições religiosas. O que eu estou me opondo é quando alguém diz, não, esse aqui está acima, então o que o cara diz aqui é o certo, os outros têm que seguir o que está dizendo. Eu já expliquei porque não é assim, e dei vários motivos aqui, tá bom? Mas era isso, só queria explicar para vocês esse fenômeno das tradições religiosas do Candomblé. Espero que tenha sido útil, vocês tenham entendido e tenha alguma utilidade para vocês. Abraço a todos.